Boa noite, José Edson. Seja bem-vindo a mais um dia do nosso desafio Licitante Fora da Média. Janaína, muito bem-vinda. Vamos curtindo aí, gente. Vamos encaminhando esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Olá, Aninha. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Vamos aguardar aí o pessoal entrar. Enquanto isso, vamos ouvindo aqui uma musiquinha, né? Para animar. Daqui a pouco nós estamos começando o quarto dia do nosso desafio Licitante Fora da Média. Quero ver quem tá fazendo lá, né? Deixa eu parar aqui a música, senão fica muito barulho para vocês. Já tem gente entrando aqui. Gente, quero ver quem tá fazendo as atividades lá, viu? Dos nossos desafios. Hoje nós teremos mais uma atividade que eu vou falar no final. Daqui a pouquinho eu vou fazer a avaliação da atividade de ontem. Hoje o nosso assunto é bem cheio de polêmicas, né? Porque a gente vai falar sobre a execução dos contratos, né? Alguns pontos, logicamente, o tema execução de contratos é muito grande e gera, é assim, um dos assuntos que gera mais dúvida. Jamie, seja bem-vindo. Todo mundo tem dúvida sobre a execução, porque a execução do contrato envolve muita coisa, né? Envolve pagamento, envolve manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, envolve alterações qualitativas e quantitativas, enfim, tem uma infinidade de temas que cercam a execução dos contratos. Logicamente, a gente não vai conseguir aqui abordar todos esses assuntos, né? A gente faz essa abordagem no nosso curso Licitante Premium, todos esses assuntos relacionados à execução do contrato, a gente vai tratar de forma individual. Cada tema desse vai ser tema de uma aula. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, uma aula. Ordem cronológica de pagamento, uma aula. Alterações contratuais, uma aula. Então, tudo isso a gente vai trazer de forma muito bem estruturada e bem completa no nosso curso Licitante Premium. Mas eu já vou dar alguns insights aqui para vocês das principais mudanças que a nova lei de licitações trouxe e que impacta diretamente na atuação de vocês licitantes em relação à execução do contrato, né? Eu sei que dentre os alunos do nosso desafio Licitante Fora da Média, também tem consultores, né? E às vezes alguns representantes participam da licitação para as empresas, né? Até a assinatura do contrato ou até a homologação do processo do certame. Mas é muito importante que vocês se especializem também na execução do contrato, porque vez ou outra o teu cliente vai te procurar para fazer um pedido de reequilíbrio, para fazer uma defesa administrativa, né, para fazer um pedido de substituição de marca, por exemplo, e a gente vai precisar estar preparado para atender o cliente nesse aspecto, porque o consultor licitante fora da média, porque a gente tem o licitante empresário fora da média e a gente tem o consultor licitante fora da média. Ele precisa estar preparado para dar um respaldo para o seu cliente em todos os assuntos que ele perguntar, porque se o seu cliente, você se diz um especialista em licitação, você se diz um consultor de licitação, você se diz um analista de licitação, e o teu cliente te faz uma pergunta e você fica sem saber dar um norte para ele, claro que a gente não vai ter resposta para tudo sempre. Eu tenho 17 anos de licitação, eu sou da área jurídica, eu sou procuradora municipal, mas eu não tenho resposta, né, para todas as perguntas dos clientes. Mas a gente tem que pelo menos ter uma base para depois se aprofundar e atender aquela necessidade do cliente, né? E o empresário, gente, se ele não souber de execução de contrato, ele vai estar perdendo dinheiro, vai estar deixando dinheiro na mesa, tá? Então, esse tema é um tema que precisa de muita atenção de vocês. Porém, enquanto não,
para cumprir aqui com o ritual que a gente está fazendo aqui no nosso desafio, antes da gente entrar nesse aspecto, nesse assunto da execução dos contratos, que é a nossa aula de hoje, é o tema da nossa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o desafio que a gente deixou lá no grupo ontem. Qual foi o desafio? Eu joguei um termo de referência real que eu peguei na internet, não foi como o edital, que eu fiz um edital do município da Fantasia e eu modifiquei propositalmente para a atividade. Não foi um termo de referência real. Eu joguei lá no grupo do WhatsApp, inclusive quem não está ainda no nosso grupo, acessa lá. O link que está disponível na nossa bio, rafaelabrasil.com.br. Se inscreve no nosso desafio para poder ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Que lá eu estou deixando as atividades, hoje eu deixei um artigo para vocês e quando terminar essa live eu vou deixar outra atividade também, tá? No termo de referência que eu deixei lá ontem, eu pedi para vocês indicarem 3 coisas que continha no termo de referência que impactava diretamente na elaboração da proposta, impactava diretamente no preço que vocês iriam elaborar a proposta. E nós tivemos lá algumas respostas, mas as respostas não esgotaram todas as situações que tinham no termo de referência, tá? E isso só demonstra mais uma vez o cuidado e a atenção que a gente precisa ter na hora de analisar todo o edital, desde o preâmbulo, como eu falei no primeiro dia, desde o preâmbulo até a minuta do contrato. Porque existem determinações, obrigações que o edital está impondo à empresa espalhado por todo o texto, tá? Então, nesse termo de referência, quais foram os pontos que impactavam diretamente no preço? E aqui eu estou desconsiderando aquilo que já é padrão, tá? É o que é de diferente que tem nesse edital que impacta diretamente no preço. Esse termo de referência era aquisição de mobiliário, tá? E aí nós tínhamos lá, garantia do produto de 5 anos. Vocês acham que uma garantia de 5 anos no produto, essa garantia é uma garantia que normalmente é mais estendida. Vocês acham que esse tipo de exigência altera o preço do produto? O que é que vocês acham? Vão me dizendo aqui, aproveita e vai curtindo a nossa live, tá? E vai encaminhando aí também para os colegas de vocês, para o concorrente não, o colega de outro ramo de atividade, não aquele que concorre com você, porque senão você vai estar aqui dando toda a estratégia que você precisa ter só para você, tá? Mas vai encaminhando aí. E me digam, o que é que vocês acham? Vocês acham que a garantia de 5 anos no produto impacta no preço? Impacta, né, gente? A garantia do produto impacta no preço. É diferente você ofertar um produto que tem garantia de 1 ano e um produto que tem a garantia de 5 anos. Isso estava lá no edital. Quer ver outra coisa que é recorrente as empresas participarem da licitação? E na hora da execução do contrato, que é o nosso tema de hoje, dizer assim, mas eu não vi que tinha essa exigência. Na composição do meu preço não tinha. Sabe o que é? Montagem e instalação. Aqui, nesse termo de referência que a gente colocou lá no grupo, que é de mobília, tinha dizendo que toda instalação, montagem e transporte eram de obrigação da empresa contratada e em nenhuma hipótese teria qualquer despesa para o contratante. Isso estava lá no item, cadê aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Item 2.2.2 do termo de referência. Considera-se-á finalizada a entrega apenas após a montagem dos móveis, que deverá ocorrer em até 40 dias após a assinatura da autorização de fornecimento de material. Aí no item seguinte, todos os demais custos com montagem serão de responsabilidade da contratada, não cabendo quaisquer responsabilidades com pessoal ou material a contratante. Então, imagine, né? Eu já vi muito isso acontecer, gente, em aquisição de ar-condicionado, por exemplo, tá?
Via de regra, quando você compra um ar-condicionado, você pessoa física ou mesmo uma empresa, né? Quando você compra um ar-condicionado, ele não vem com instalação. Você vai comprar um ar-condicionado numa Magazine Luiza da vida. A Magazine Luiza vai fazer a instalação do teu ar-condicionado? Não vai, né? Mas, vez ou outra, encontramos editais que pedem a aquisição de ar-condicionado com instalação. E aí esse exemplo do ar-condicionado é interessante porque a instalação depende muito das condições do local onde vai ser instalado. Porque você tem aqueles tubos, né, que tem que passar, eu não entendo muito disso não, mas eu sei que tem uns canos que tem que passar, dependendo de onde vai ficar aquela parte externa do ar-condicionado, que eu não sei o nome, isso vai impactar diretamente no preço, né? E a empresa precisa estar atenta a isso quando vai elaborar a sua proposta, né? Outra coisa que tinha nesse edital e que não identificaram, né? Ninguém me falou isso lá no grupo, era o seguinte: na especificação do objeto, tinha dizendo que o produto deve estar em conformidade com a NR17, comprovado através de laudo de ergonomia e normas ABNT vigentes e através de certificado de conformidade do produto. Olha só quanta certificação que esses mobiliários tinham que ter, inclusive laudos. Eu não sei exatamente essas certificações, né? Porque aqui você tem que ser um especialista nessa área, e não é meu caso. Mas normalmente essas certificações têm custos. Esses laudos têm custos, né? Às vezes tem fabricante que já tem esses laudos e entrega para os seus fornecedores, seus distribuidores, outros não. Então, tudo isso são custos que impactam diretamente na elaboração da proposta. E tudo isso o licitante, que é fora da média, ele tem que saber. Rafaela, se eu sou um consultor, eu tenho que saber? Você tem que saber fazer uma leitura do edital, informar para o teu cliente, olha, nós temos essas exigências aqui no edital. Observe isso quando você for fazer a composição de preço, porque você, consultor que representa a empresa, né, na licitação, executa a licitação para a empresa e dá a ele todo o suporte, você não é obrigado a entender do preço dele. Você vai pedir para o seu cliente fazer a composição do preço e vai perguntar a ele qual é o limite que você pode chegar na hora do lance. Mas não é você que vai fazer essa composição. A não ser que você seja um analista da empresa, contratado da empresa, e esteja dentro das suas funções também fazer a precificação. E para isso você vai ter que ter ali o apoio, né, e as condições para que faça isso, tá? Então é importante demais vocês saberem fazer essa leitura do edital, do termo de referência, das obrigações contratuais na hora de elaborar a proposta de vocês, ok? Que coincidência, está rolando um processo de manutenção de ar-condicionado lá na prefeitura municipal. Eu não sei, qual é a prefeitura? Me diz aí, Ivani. Você é dessa área, Ivani? Ivaniel, eu acho, né? Você é fornecedor de no caso aqui é manutenção, né? Serviço de manutenção de ar-condicionado. Porque uma coisa é a aquisição com instalação, tá? Outra coisa é o serviço de manutenção de ar-condicionado, que muitas vezes nesse serviço de manutenção do ar-condicionado está inclusive a desinstalação e instalação, né? Por exemplo, agora, nesses próximos 30 dias, eu estou de mudança lá no setor que eu atuo na prefeitura. Nós vamos mudar de prédio, setor de compras, licitação e procuradoria. Nós temos vários ar-condicionados. Nós temos lá uma empresa contratada de manutenção de ar-condicionados. Quando a gente faz mudanças, por exemplo, a gente tem serviço de desinstalação e o serviço de instalação dentro do nosso processo de manutenção, além das manutenções de limpeza, né, que são as manutenções preventivas, tá? Olho d'água das flores.
Bacana. Você é da empresa e você trabalha com empresa de manutenção, não é isso? Legal. Faz parte do setor de compras e licitação e vocês estão licitando então serviços de manutenção, não é isso? Bacana, bacana. E aí deve ser com reposição de peças também, né? Então, isso é muito interessante, gente. Então, é preciso ter atenção. Nesse serviço de manutenção, você vai ver que na hora de fazer uma instalação, a empresa vai ter ali uma diferença de preço, porque muitas vezes é o compressor, agora eu lembrei, né? O compressor, aquela parte que fica fora do ar-condicionado. Se você já tiver no local onde vai ser instalado, se já foi instalado ali alguma vez um ar-condicionado, provavelmente já tem material lá, vai ser mais fácil a instalação. Às vezes você não consegue colocar o compressor próximo, né? Ali do outro lado da sala, aí às vezes você tem que puxar para um outro ambiente, enfim, tudo isso são custos e a empresa tem que estar atenta a isso na hora de elaborar a sua proposta, ok? Mas esse foi o tema da nossa aula de ontem, né? Mas, como eu falei, o nosso ritual aqui do Desafio Licitante Fora da Média é todos os dias deixar um desafio e no dia seguinte a gente inicia a aula fazendo referência a esse desafio para tirar possíveis dúvidas e dar aqui dicas para vocês, tá? Agora vamos entrar na aula de hoje, que é a execução do contrato. Aqui, quando eu falo execução do contrato, gente, eu também vou trazer temas relacionados à ata de registro de preços, tá? Porque a gente fala execução do contrato, mas na verdade é a execução do objeto, a execução do serviço, que tanto pode ser através de uma ata de registro de preço, como pode ser através de um contrato. Inclusive, vamos marcar presença no congresso dia 6, 7 e 8 do mês que vem em Maceió para nos adaptarmos à nova lei. Maravilha, Ivaniel! Eu estarei lá, tá? Estarei lá falando um pouquinho num talk show com outros palestrantes. E a gente vai estar debatendo justamente sobre a implantação da nova lei de licitações aqui nos órgãos do nosso estado de Alagoas, né? Em que pé está a implantação? A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá no congresso. E é muito bacana, tá? Vai ser muito bom encontrar com vocês lá também, tá bom? Sim, vamos lá. Então, todos os dias a gente está trazendo aqui habilidades, né? Habilidades para uma empresa se tornar um licitante fora da média. E nós já falamos da habilidade de conhecer a legislação, saber analisar o edital, saber organizar a sua habilitação e saber fiscalizar, né? Fazer uma análise criteriosa na documentação do concorrente. Falamos da habilidade de saber elaborar uma proposta de preço, conhecer o seu produto, conhecer os custos do seu produto e saber também fiscalizar, analisar a proposta de preço do seu concorrente, conhecer o preço do seu concorrente. Tudo isso são habilidades do licitante fora da média. E a outra habilidade, que é o tema de hoje, é que o licitante fora da média, ele sabe que não basta vencer a licitação. É preciso ter responsabilidade na hora de executar o contrato. Por quê? Porque senão ele pode sofrer uma penalização e ficar impedido de participar de licitações. Ou ele pode ter prejuízos financeiros também, se ele não tiver uma boa execução no contrato. Deixa eu tomar um golinho aqui de água. E aí, como eu disse no começo da aula, o tema execução do contrato, ele é muito amplo e ele tem vários subtemas inseridos nele, né? Nós temos manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, alteração do contrato, pagamento, extinção do contrato, enfim, penalidades, tudo isso são subtemas da execução do contrato. E quando eu falei aqui, né, que quando eu falei em execução do contrato, dessa habilidade, não é só do contrato, é da ata de registro de preço também. E quando a gente fala em ata de registro de preço, a gente tem outras infinidades de subtemas que a gente poderia passar dias aqui debatendo. Então, eu escolhi alguns temas que eu acho importante trazer para vocês a alteração desses temas, como estão dispostos esses temas na nova lei de licitações. E o primeiro deles é sobre a duração dos contratos. Eu não sei se vocês sabem,
Mas pela 8666, os contratos administrativos estão restritos ao exercício financeiro, ao crédito, ao ano de execução do crédito orçamentário. Por quê? Porque a administração pública, ela não pode, via de regra, comprometer o orçamento do exercício seguinte. Então, os contratos administrativos, apesar de muitos órgãos não cumprirem essa regra, está irregular, né? Mas é uma irregularidade que até hoje eu não vi grandes repercussões. Mas é como está na lei. Pela 8666, os contratos eles deveriam ter vigência obrigatória somente até 31 de dezembro do exercício financeiro em que ele foi assinado. A nova lei de licitações, ela não traz essa obrigatoriedade. O que é que a nova lei de licitações ela fala? Isso está lá no artigo, deixa eu ver aqui, 106, né? E no artigo 106, ela diz que a duração dos contratos vai depender de previsão do edital. Ela prevê a celebração de contratos com duração superior a 1 ano, desde que atendidos os seguintes requisitos. Esteja previsto no edital qual é a vigência do contrato, que tenha disponibilidade de créditos orçamentários independente do ano. Eu posso fazer uma licitação em novembro, nós estamos em novembro de 2023, e eu dizer que esse contrato tem duração de 1 ano, e de novembro a novembro ele vai ter aí, tá vigente entre 2 exercícios financeiros. Só que para o exercício financeiro seguinte, eu tenho que consultar a minha contabilidade para saber se eu tenho crédito orçamentário, né? E tem que ter previsão no plano plurianual. O que é que isso tem de diferente para a empresa? Qual o impacto disso para a empresa? Porque vocês não vão estar limitados a fornecer, por exemplo, participar de uma licitação e esse contrato só ter duração de 5 meses, porque ele foi feito lá em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não, julho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em julho. Então, vocês têm aí uma possibilidade de contratos mais espaços, mais extensos. Só que a novidade maior é para quem atua com serviços ou fornecimentos que sejam considerados contínuos. Rafaela, serviços e fornecimentos, mas contínuo não só é o serviço? Quem aqui já ouviu falar em serviços continuados na administração pública? Né? Quem aqui atua com objetos que podem ser considerados serviços continuados na administração pública? Quem trabalha com isso sabe que a 8666 previu que para serviços contínuos, a administração pública pode prorrogar o edital ou o contrato até 60 meses, ou seja, em serviço 8666 ainda, tá? Vou falar como tá na 1433. Pela 8666, os contratos de serviços continuados, eles podem ser prorrogados até o total de 60 meses, que dá 5 anos. Não é isso, Sueli? Sueli, vou lembrar, viu? Serviços de vigilância? Vigilância, né? Que você falou ontem, eu acho. Não é isso? Pronto. Serviço de vigilância é um serviço continuado. É um serviço terceirizado de mão de obra que é continuado. Você precisa de segurança independente do exercício financeiro. As licitações para serviços continuados pela 8666 podem ser prorrogadas até 60 meses. O que é que a nova lei de licitações trouxe de inovação em relação a isso? A primeira inovação é que a possibilidade de continuação não é mais exclusividade de serviços. A lei prevê serviços e fornecimentos continuados. Olha que inovação. Vou dar um exemplo. Combustível, fornecimento de combustível. É um fornecimento continuado? O que é que vocês acham? Quero a opinião de vocês. Ivaniel, você que trabalha aí no setor de compras do município,
Você considera que fornecimento de combustível é um fornecimento que pode ser considerado como continuado? O que é que vocês acham? Gente, é um tema polêmico e que vai gerar ainda muitas dúvidas, tá? Por quê? Porque o que é? Olha só, uma questão aqui que ele levantou. Gêneros alimentícios entra nessa regra? Então, será que entra? Nós não temos hoje uma lista de objetos que poderiam ser considerados continuados. A gente vai ter que utilizar da razoabilidade, da proporcionalidade, e tudo tem que ser muito bem motivado para que a gente considere como continuado. Na minha humilde opinião, porque nós não temos jurisprudência ainda sobre isso, tá? Na minha humilde opinião, gêneros alimentícios não é um fornecimento contínuo. E por que eu entendo que gêneros alimentícios não é um fornecimento contínuo? Primeiro que eu não compro todos os dias, eu uso todos os dias. Mas eu posso fazer uma programação em alguns gêneros alimentícios. Eu sei que tem os não perecíveis, mas os não perecíveis eu posso inclusive fazer pela agricultura familiar, né? Uma chamada pública. Tem alguns casos que podem ser feitas dispensas. Mas quando a gente pensa nos gêneros alimentícios no grosso, eu posso fazer uma programação de compra, não posso? Então eu não tenho, eu tenho uma quebra entre uma ordem de fornecimento e a outra. Na minha humilde opinião, não vi jurisprudência ainda, nem entendimentos dizendo, olha, isso aqui é considerado fornecimento contínuo, isso aqui não é considerado fornecimento contínuo. Agora, o combustível, com certeza, eu não tenho dúvidas que isso aí vai ser unânime em considerar combustível como serviço, como fornecimento contínuo. Porque os postos, eles abastecem os veículos da administração pública de domingo a domingo. E você não dá uma ordem de fornecimento, ele entrega, você usa por 15 dias para poder fazer outra ordem de fornecimento. É periódico, é diário. Né? Ambulâncias rodam de domingo a domingo e abastecem muitas vezes, várias vezes no único dia, tá? Então essa é a primeira inovação. Outra coisa é recarga de oxigênio hospitalar. É um fornecimento. Não, na verdade recarga pode até ser considerado serviço, né? Depende de como vier isto no edital, ainda tem esse detalhe, né? Mas é um tema muito polêmico, mas é muito positivo. Porque antes a 8666 só falava em cima de serviço, não falava fornecimento, tá? E o licitante ele tem que estar bem atento a isso. É uma em cima da outra. De quê? De combustível? Não entendi. Ah, sim, é porque tem uma mensagem anterior, né? Isso chega, nota de combustível toda semana, não pode parar. Se parar, todos os veículos do município param. Exatamente. Então, combustível, sem sombra de dúvidas, vai entrar aí na lista dos objetos que são considerados fornecimento contínuo, tá? Essa é a primeira dica, a primeira inovação da lei em relação a isso. Mas tem outra. Lembra que eu falei que o prazo do serviço contínuo na 8666 podia ser prorrogado até 60 meses, que são 5 anos? Agora, pela nova lei de licitações, o contrato, a duração do contrato de um serviço ou fornecimento contínuo, inicialmente já pode ser de 5 anos. Não é que ele vai prorrogar até 5 anos. A vigência inicial do contrato já pode ser de 5 anos, prorrogado por mais 5. Viu, Sueli? Você que presta serviço aí de vigilância, né, terceirização de mão de obra, o serviço contínuo e o fornecimento, ele inicialmente já pode ter uma duração do contrato de 5 anos, podendo ser prorrogado por mais 5 e chegar até 10 anos. Claro que aqui tem alguns requisitos, né?
tem que existir crédito orçamentário. Se não tiver orçamento, a administração pública pode rescindir esse contrato. Fiz o contrato para 5 anos. Todo ano, a administração pública tem que consultar se tem orçamento para isso. E se o preço continua vantajoso. Se tiver orçamento e o preço continuar vantajoso, ela vai continuar, ela vai manter aquele contrato, podendo prorrogar por mais 5 anos, tá? Então, essa é uma inovação muito bacana que eu acho importante que os licitantes tenham conhecimento. Outra coisa também que é importante, e isso aqui eu já vou dar uma dica, tá? Vai ter a ver com o nosso desafio de hoje. É sobre a questão de pagamento. Vocês já ouviram falar em ordem cronológica de pagamento? Já ouviram falar? A gente sabe que algumas vezes, a administração pública acaba ali atrasando alguns pagamentos. Isso acontece, a gente não vai chegar aqui e dizer que não, é tudo muito lindo. Eu vejo gente por aí, alguns, não tô aqui falando da concorrência não, até porque eu não vou falar nomes, tá? Mas eu sou muito realista quando eu falo tanto com os licitantes quanto com a administração pública quando eu vou vender algum produto, seja um treinamento ou uma consultoria, tá? Eu vejo muitos gurus aqui na internet vendendo cursos e dizendo assim, você vai faturar não sei quantos Ks, não sei quantos milhões, né? E a gente sabe que na prática não é assim que funciona. Eu não posso prometer a você que você vai começar a participar da licitação hoje e que em 6 meses você vai ter faturado 10 milhões. Primeiro que tudo depende da tua área de atuação, né? Tem a administração pública compra, por exemplo, flores. Para você vender 10 milhões em flores, é muita flor, né? Agora, você que vende caminhão, faturar 10 milhões, não é uma coisa absurda, porque os caminhões são muito caros. Então, você numa venda, né, numa licitação, você já pode contratar isso, que é diferente de faturar, né? Então, a gente vê muitos gurus aqui fazendo essas promessas. E outros dizendo assim, a administração pública não atrasa, isso é mito? Não é mito, gente. Se você tem problema em receber da administração pública, é porque você não sabe como funciona o processo de pagamento. Ok, é importante e é por isso que a gente vai falar da ordem cronológica de pagamento agora. E isso, inclusive, é tão importante que vai estar ligado ao nosso desafio de hoje, tá? Mas mesmo sendo importante você conhecer, isso facilita com que você receba. Mas isso não quer dizer que a administração pública nunca vai atrasar o pagamento. Isso acontece, tá? Mas, como eu estava falando, vocês sabem o que é ordem cronológica de pagamento? Já ouviram falar sobre isso? Isso já tinha, gente, na 8666, tá? Só que ninguém dava atenção, nem empresa, nem administração pública, nem os órgãos de controle, porque eles não cobravam isso também dos órgãos, né? Talvez na esfera federal um pouco mais, mas na esfera estadual e municipal, pela 8666... Ui, bati aqui e mexi aqui, deixa eu ajeitar. Eu nunca ouvi falar, né, de órgãos de controles que cobravam isso. Só que a nova lei de licitações, ela trouxe isso com muito mais ênfase. Ela dedicou alguns artigos da lei para falar sobre a ordem cronológica de pagamento. E basicamente, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, e é muito justo que isso aconteça, quer dizer que se eu emitir a nota fiscal primeiro e encaminhei para a administração primeiro, eu tenho preferência no pagamento do que a empresa que mandou a nota fiscal depois. E essa ordem cronológica de pagamento, ela deve ser publicada. A administração pública deve publicar a sua ordem cronológica de pagamento. E se ela não cumprir aquela ordem cronológica de pagamento, ela precisa justificar por que ela não cumpriu. Isso é muito importante que vocês, licitantes, saibam para vocês acompanharem essa ordem de pagamento, para poder cobrar da administração pública. Só que, claro, que tem alguns requisitos, tem alguns parâmetros. Eu vou ler aqui para vocês o artigo 141 que fala sobre isso. Ele diz o seguinte: no dever de pagamento pela administração,
será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recurso, subdividida nas seguintes categorias de contratos. Contratos de fornecimento de bens, então, dentre todas aquelas empresas que fornecem bens para a administração pública, entre elas vai existir uma ordem cronológica de pagamento de acordo com a ordem de emissão e recebimento da nota fiscal pela administração. Outro grupo, locações. Então, todas as empresas que atuam no ramo de locações também vão ter ali dentro daquele grupo uma ordem cronológica de pagamento. Outro grupo, prestação de serviços. E, por último, realização de obras. Claro que se eu tenho um fornecimento de gêneros alimentícios e eu tenho uma construção de uma escola, essas duas empresas não vão disputar a ordem cronológica de pagamento. Cada uma vai estar dentro do seu grupo, tá? Claro que aqui também, mas isso a administração pública vai deixar transparente na sua publicação. Aqui a gente tem que observar também a destinação dos recursos, né? Vem recursos específicos para gêneros alimentícios? Vem. Então, aqueles recursos só podem pagar gêneros alimentícios. Então, numa ordem cronológica de pagamento, se a empresa que forneceu material de limpeza encaminhou a nota fiscal primeiro do que a empresa que forneceu gêneros alimentícios, ainda que ela tenha mandado primeiro e é fornecimento, né? Os gêneros alimentícios podem receber primeiro. Por quê? Porque ele tem um recurso específico para aquilo e o dinheiro está em conta. E esse dinheiro não pode pagar material da limpeza. Entende? Então, vão ter esses parâmetros a serem analisados. Mas é importante que vocês, licitantes, conheçam a regra da ordem cronológica de pagamento para que vocês fiscalizem para saber se vocês estão ali sendo prejudicados ou não, principalmente em épocas de crise, como atualmente os municípios estão passando, com quedas constantes no FPM, e que a gente sabe quem acaba sofrendo mais é o prestador de serviço, é o fornecedor, né? Porque sempre fica por último o pagamento do fornecedor. Primeiro a administração vai pagar folha, né? Vai pagar outros tipos de fornecimento, né? Por exemplo, medicamento, porque se uma empresa corta o fornecimento, combustível, né? A primeira coisa que a empresa de combustível fala, né, o posto, quando começa a atrasar pagamento, é que vai suspender o fornecimento, aí a administração pública para. Então, dessa forma, com essa ordem cronológica de pagamento, fica mais fácil de vocês fazerem esse acompanhamento, ok? Tem muito mais coisa, não é só isso, o tema ordem cronológica de pagamento, mas a gente não tem como esmiuçar demais ele aqui. A gente faz isso dentro do nosso curso, na plataforma do curso do Licitante Premium. A gente vai ter uma aula somente para falar sobre ordem cronológica de pagamento, tá? Mas aqui a gente dá uma pincelada e lembrando que o desafio de hoje está relacionado a esse tema, tá? Outra coisa que a gente precisa saber também, já que a gente falou em pagamento, gente, tem outra situação também que é importante que vocês estejam atentos. Vocês sabem que pela 8666, o fornecedor, a empresa, né, a contratada, ela não pode suspender a prestação do serviço se ela não tiver com menos de 90 dias de atraso em alguma nota para pagamento. Vocês sabem disso, né? Ou seja, se eu estou fornecendo determinado produto para a administração pública, eu estou fornecendo água mineral. Mandei uma nota, a administração pública não pagou. Mês que vem, eu ainda estou fornecendo a água mineral e a administração pública não pagou. Aí, com 2 meses de atraso, eu digo à administração pública que eu não vou mais fornecer água. Só que só tem 2 meses de atraso. O contratado, infelizmente, pela 8666, ele não pode suspender o contrato, a não ser que esteja com mais de 90 dias de atraso da nota fiscal. Não é isso, Sueli? Sueli disse aqui que sim. Obrigada, Ivaniel. Então, a empresa não pode suspender o contrato
se não tiver com mais de 90 dias de atraso no pagamento. É desse jeito hoje. E pela 8666, e pela 14133, tem uma inovação aqui que favorece as empresas. As empresas podem pedir, inclusive, a extinção do contrato se tiver mais de 2 meses de atraso. Então, teve 2 meses de atraso no pagamento de alguma nota, a empresa não só pode pedir a suspensão, como ela pode pedir a extinção do contrato sem nenhum tipo de dano, sem nenhum processo de aplicação de penalidade. Então, isso vai moldar a administração pública para que atrase menos, porque senão ela vai ficar sem aquele produto, né? Ela vai precisar fazer contratos emergenciais e aí ela vai ter que explicar que foi falta de planejamento, que não atendeu a ordem cronológica de pagamento. Olha o problema que a administração pública vai criar para ela. Então, é muito importante que vocês licitantes que são fora da média, porque vocês estão no nosso desafio, que vocês saibam dessa regra, porque quando vocês estiverem executando contratos pela nova lei de licitações, quando der 45 dias de atraso, você já começa a mandar uma notificação para a prefeitura, para o órgão, né? Olha, já estamos com 45 dias de atraso daquela nota. Se chegar nos 60 dias, eu vou suspender. Porque, inclusive, eu tenho o direito de pedir extinção do contrato, mas eu pretendo continuar fornecendo para vocês. Mas nessas condições eu não tenho como, então eu vou ter que suspender. E aí vocês fazem aquela pressãozinha, né, para que a administração pague as notas que estão em atraso. Inclusive, tem um determinado município aqui em Alagoas que está há mais de 90 dias sem pagar e solicitamos o cancelamento da ata de registro de preço. Vou nem perguntar qual é o município, porque vai que eu trabalho nele. Não quero saber. Eu sei, olha, os municípios estão passando por uma crise muito difícil. Não é mentira a crise dos municípios. Eu não estou aqui para justificar, não. Eu também sou prestadora de serviços. Eu dou treinamento para a administração pública, eu presto consultoria para a administração pública e olha, eu tenho uma que está com bem mais de 90 dias também, que está com a nota atrasada, aí a gente dá maior paciência. Só que a gente suspendeu o serviço, né? A gente suspendeu, mas a gente está com essa nota atrasada. Mas isso acontece, né, gente? E isso não vai deixar de acontecer. Mas vocês precisam saber que, assim, antes dos 90 dias... vocês não podiam, pela 8666, suspender. Vocês tinham que aguentar o tranco, tá? Mas agora não, agora é 60. Então, já melhorou aí a situação para as empresas, porque imagine, você tá com 2 notas, dependendo do tamanho da nota, né? É um prejuízo muito grande para a empresa, tá com dinheiro parado, muitas vezes está devendo ao distribuidor, ou às vezes até pegou um investimento, pegou um financiamento, um empréstimo para pagar aquele... Eu conheço uma empresa, gente, de material de construção, que participou de uma licitação aqui no nosso estado e, assim, teve um prejuízo. Depois de um tempo, eu não sei se ele recebeu, né? Ele procurou a gente para fazer uma cobrança administrativa. A gente fez uma cobrança administrativa e depois ele não quis partir para uma cobrança, um processo de uma ação de cobrança judicial. E aí eu não sei se depois ele conseguiu, mas assim, foi um pedido de mais de 500 mil e a administração pública passou 6 meses para pagar ele. Só que imagine, a administração está devendo a você uma nota de 500 mil. Só que tem menos de 90 dias. Se ela fizer um pedido, você ter que entregar, isso é um prejuízo tão grande para a empresa, né? Então, pelo menos, esse prazo aí foi diminuído e agora vocês têm mais argumentos para suspender esse contrato com menos tempo, tá? Justamente, complicado demais. Todo dinheiro para prefeito é pouco. Não, menina, que o dinheiro não é do prefeito, não, é da prefeitura. O nosso não é. Temos um ótimo planejamento e estamos com as contas todas em dia. Então me contrata, hein? Tô precisando. Me chama aí. Diga ao nosso prefeito Zé Luiz dos Anjos. Zé Luiz estudou comigo na faculdade, viu? O prefeito de Olho d'Água das Flores. Foi meu colega de classe na faculdade de Direito.
Então, gente, é importante que vocês saibam disso, tá? A ordem cronológica de pagamento e a possibilidade de extinção do contrato a pedido da empresa após 60 dias de atraso no pagamento, tá? Aqui eu vou trazer também, vou passar o tema aqui para execução de ata de registro de preço, tá? Porque tem 2 pontos que eu acho muito importante. A gente tá bem pertinho de acabar a nossa live já, mas eu acho importante a gente falar desses 2 temas que envolvem a ata de registro de preço, porque execução de contrato, execução de ata de registro de preço, né, basicamente ali na prática a mesma coisa, e eu acho importante falar para vocês, tá? Primeira coisa que é bem interessante, vocês sabiam que pela nova lei de licitações, a ata de registro de preço pode ser prorrogada? Fala, mas pela 8666, né, pelo decreto do registro de preço, a ata não já podia ser prorrogada? A ata podia ser prorrogada pelo antigo regime, desde que com a prorrogação ela não ultrapassasse 12 meses. Mas normalmente as atas já são feitas para 12 meses. Mas digamos que uma ata fosse feita para 6 meses. Ela poderia ser prorrogada por igual período, desde que não ultrapassasse 12 meses. Então, no total, no máximo, pelo antigo regime, uma ata de registro de preço teria vigência de 12 meses. Agora, a nova lei de licitações prevê que a ata de registro de preço ela pode ser prorrogada por mais 12 meses. Olha que interessante. A administração pública, ela já tinha aí uma formazinha, né, uma estratégia de fazer essa ata de registro de preço durar 2 anos, né, na prática. O que é que a administração pública fazia? A administração pública, ela assinava, fazia uma ata de registro de preço. Quando estava ali perto da ata de registro de preço perder a vigência, se ela ainda tivesse um bom saldo na ata, ela convocava a empresa para assinar um contrato, e aí esse contrato tinha uma vigência de mais 12 meses. Então, no total, isso ficaria ali vigente, uma licitação por quase 12 anos. Isso já acontecia, mas às vezes o saldo já não era mais suficiente, às vezes a empresa não tinha mais interesse em assinar aquele contrato do saldo da ata, porque o preço já não estava mais interessante. Mas agora não. Agora a ata de registro de preço ela tem validade de até 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período, tá? Só que aqui tem uma polêmica. E essa polêmica vai depender muito do entendimento da jurisprudência. E a gente ainda não tem muita jurisprudência sobre a nova lei de licitações, porque a jurisprudência é decorrente tanto de consultas, né, que são feitas aos órgãos de controle, como também resultado de processos de fiscalização, de auditoria, e aí vão tendo as decisões nesses processos e essas decisões vão se transformando em jurisprudência. Mas como a nova lei de licitações é muito nova, a gente ainda não tem muita jurisprudência, tá? Mas qual é a polêmica? A gente já tem um enunciado, acho que do Conselho Nacional de Justiça, deixa eu ver se eu tenho aqui anotado para passar para você. Conselho de Justiça Federal tem um enunciado no 2º Simpósio de Licitações e Contratos. Eu vou falar já já sobre esse enunciado, tá? Mas qual é a polêmica? Quando eu prorrogo uma ata de registro de preço, eu prorrogo para utilizar o saldo que eu não usei, ou nessa prorrogação eu faço uma renovação de saldo, ou seja, fiz uma ata de registro de preço para 100 itens, contratei 80 itens quando chegou ali nos 12 meses, eu ainda tenho 20 itens para utilizar da ata, faço uma prorrogação para usar aquele saldo dos 20 itens, esse é o entendimento. Outro entendimento, fiz uma ata para 100 itens, posso prorrogar por igual período. Já usei os 100 itens ou usei 90 itens. Vou prorrogar a ata. Eu renovo o saldo e continuo usando mais os 100 itens no ano seguinte. Essas são as duas posições. Eu particularmente entendo que quando a gente fala em prorrogação é de prazo. Diferente de quando a gente fala em renovação do contrato.
E aí, quando a gente renova não só o prazo, mas a gente renova também o quantitativo, que é o que acontece nos serviços contínuos, né? A gente renova não só o prazo, mas o quantitativo. Então, eu entendo que a prorrogação da ata seria somente de prazo para usar o saldo que deixou de ser utilizado antes, considerando que a ata de registro de preço, a gente não tem uma estimativa real de quanto a gente vai utilizar. É uma expectativa de contratação futura. Então, eu estimei comprar 100 unidades, mas eu não tive recurso suficiente para isso, só usei 70, então eu vou fazer uma prorrogação para durante essa prorrogação eu usar os outros 30. Esse é o meu entendimento. Mas o enunciado 42 do Conselho da Justiça Federal, no segundo simpósio de licitações e contratos, aprovou o seguinte enunciado. No caso de prorrogações do prazo de vigência da ata de registro de preço, atendidas as condições previstas no artigo 84 da Lei 14.133, as quantidades registradas poderão ser renovadas, devendo o tema ser tratado na fase de planejamento da contratação e previsto no edital. Então, ele diz que se for prorrogada a ata, ela pode ser renovado o quantitativo, desde que isso seja discutido na fase de planejamento, então tem que estar no estudo técnico preliminar e no termo de referência, e tem a previsão no edital. Por que tem que ter previsão no edital? Porque todos os concorrentes que vão participar daquela licitação, ele precisa saber que se ele for contratado, se ele for o vencedor e assinar aquela ata de registro de preço, tem a possibilidade dele vender não só 100 unidades, como 200 unidades, porque tem a possibilidade de renovação do saldo na prorrogação. Então, sim, isso é uma inovação muito boa. Ivaniel diz que precisamos de prática. Lá em Olho d'Água das Flores, me chama que a gente vai fazer esse treinamento prático de estudo técnico preliminar, plano de contratações anuais, dispensa eletrônica na nova lei, enfim, toda a implantação da nova lei de licitações a gente faz, viu? Inclusive o município de Limoeiro de Anadia, que é onde eu sou procuradora e é minha cobaia na implantação da nova lei de licitações, já executou semana passada? Foi na segunda-feira da semana passada o primeiro pregão eletrônico pela nova lei de licitações no município, tá? A gente já faz dispensa, inexigibilidade, fazemos ETP, fazemos plano de contratação anual. Estamos bem avançados lá na implantação e a gente não vai ter dificuldade nenhuma em janeiro, graças a Deus, tá? Então, se precisar, me chama que eu vou. Fala com o Zé. Eu falo Zé porque era como eu chamava ele na faculdade. Fala com o prefeito José Luiz dos Anjos, tá bom? Então, gente, tem essa polêmica aí, vocês precisam estar atentos em relação aí às prorrogações, possíveis prorrogações da ata de registro de preço. Outra coisa também que eu acho interessante a gente falar em relação à ata é que, assim, a gente sabe que é comum que as empresas, não deveria ser assim, tá, gente? Mas a gente sabe que as empresas participam de uma licitação e elas saem depois oferecendo a ata de registro de preço para outros órgãos, tá? Então, aqui fica um alerta para vocês que participam de licitações para sistema de registro de preço com a intenção, com o interesse de depois replicar essa ata para outros órgãos. A nova lei de licitações, ela não trouxe a previsão da possibilidade de adesão de ata de municípios. O município pode aderir à ata do Estado ou dos órgãos da União, porém ninguém pode aderir à ata de registro de preço de município. E existem discussões e projeto de lei já tramitando no Congresso, dizendo que isso é um preconceito com as atas municipais e que isso deveria ser mudado no texto da Lei 14.133. Mas o que temos hoje é que a nova lei de licitação não permite a adesão de ata de registro de preço de municípios, tá? Dispensa e inexigibilidade já está sendo feita com a nova lei. Maravilha, maravilha. Mas me chama que eu faço o resto. Vendeu o peixe aqui, né, gente? Faz parte. Ok, gente? Então fiquem atentos, porque não é permitida pela nova lei de licitações a adesão de ata de registro de preço, tá? Outra coisa também que é importante que vocês, empresas, saibam
e eu sei que isso é o gargalo de muita gente aí, tá? É entender a diferença de reajuste de preço e reequilíbrio de preço e saber pedir cada um deles. O reajuste de preço, gente, inclusive, existem entendimentos que a administração pública deve conceder de ofício, independente de requerimento da empresa, porque já é uma previsão contratual que anualmente os preços serão reajustados de acordo com os índices oficiais, e aí lá no contrato vai estar dizendo CGPM, IPCA, né, e por aí vai. Então, se já tem previsão contratual, não haveria necessidade da empresa solicitar. Deveria a administração pública conceder de ofício, tá? E aqui outro detalhe, para que ela vede essa concessão de ofício, ela teria que prever no próprio contrato que o reajuste de preço dependeria de requerimentos. Se não tiver isso no contrato, a administração pública deveria conceder de ofício, e se a empresa, inclusive, assinar qualquer prorrogação do contrato sem ter pedido reajuste e fizer essa observação depois, mesmo que ela já tenha assinado o contrato, a prorrogação, o termo aditivo, ele ainda teria direito a receber esse reajuste de preço, tá? Por ser uma previsão expressa no próprio texto do contrato. Ok? Vou tirar uma dúvida aqui que surgiu lá no grupo. O Jamie ainda está por aqui. Jamie me fez uma pergunta lá no nosso grupo. Inclusive, quem ainda não está no nosso grupo, acesse o link que está na nossa bio, rafaelabrasil.com.br. Entra, faz a inscrição no nosso desafio para poder ter acesso ao grupo, tá? Jamie tá assim, ó, presente. Vou fazer a chamada, viu? Para saber quem tá aqui e quem não tá. Jamie me fez uma pergunta, né, Jamie? Perguntando, disse que estava participando de uma licitação de uma sociedade de economia mista, né? E que a sociedade de economia mista, ela utiliza a lei 10.520. Me corrija se eu estiver errada na pergunta, viu? Tô aqui tentando lembrar como foi que você colocou lá. Que ela utiliza, a sociedade de economia mista, ela utiliza a lei 10.520, que é a lei do pregão. Se a partir da revogação, que vai acontecer no dia 30 de dezembro desse ano, se essa sociedade de economia mista vai poder continuar usando a lei 10.520 ou teria que usar a 14.133, não é isso? Bom, vamos lá. Primeiro que as sociedades de economia mista e as empresas públicas, né, que a gente chama de estatais, elas não estão obrigadas, na verdade elas têm uma lei própria de licitações. Uma lei que inclusive é muito mais flexível. Eu não sou especialista na lei das estatais. Recomendo aqui, para quem quiser se aprofundar na lei das estatais, seguir a professora Renila. Eu esqueci o sobrenome dela, gente. Mas coloca lá, Renila Estatais, que eu acho que vai aparecer, tá? Bragonelli, eu acho que é uma coisa assim, é um nomezinho assim. Ela é maravilhosa, ela é assessora da Codevasf, inclusive, que é uma empresa estatal, tá? E eu recomendo muito que vocês sigam ela também. Então, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, elas são regidas pela lei 13.303. E elas não estão obrigadas, na verdade, elas não estão vinculadas nem a 8666, nem a 14.133. Porém, elas utilizam para fins de compras de bens e serviços comuns a lei 10.520, que é a lei do pregão, tá? Só que, a partir do 30 de dezembro, a 10.520 vai estar revogada. E se ela está revogada para a própria administração pública, que a lei foi criada para ela, a lei 10.520 foi criada para a administração pública direta, indireta e autárquica da União, dos estados e dos municípios, né? Se até para a gente ela está revogada, imagine para quem só utiliza ela de forma subsidiária,
tá? Então, não, eles não vão poder utilizar mais a 10.520. Como o pregão, ele foi incorporado na lei geral, né? Porque o que a gente tinha no cenário do regime antigo é que a 8666, que era a lei geral, ela não tinha previsão do pregão, da modalidade pregão. A modalidade pregão surgiu depois, em 2002, com a lei 10.520, né? A nova lei de licitações, ela incorporou o pregão na lei geral. Então, a partir de 30 de dezembro, a 10.520 vai ser totalmente revogada. E ninguém mais vai poder utilizar ela, nem de forma subsidiária, porque ela não vai existir mais no mundo jurídico, tá? Então, as estatais vão ter que usar de forma subsidiária, nesses casos, a 14.133. Ok? Só que para isso tem que ter previsão no edital. Por quê? Porque, via de regra, ela não utiliza a Lei Geral de Licitações. As estatais, elas utilizam a Lei das Estatais, que é a 13.303. Ok? Respondido, James. Me diz aí se tá tudo ok, ó, tá bom? Gente, estamos chegando ao final da nossa live, mas eu tenho que deixar o desafio de hoje, né? E no desafio de hoje, perfeito, doutora, muito obrigada pela explicação. De nada, qualquer coisa é só chamar. No nosso desafio de hoje, eu vou deixar um artigo para vocês sobre a ordem cronológica de pagamento. Vou deixar esse artigo lá no nosso grupo do WhatsApp. Mais uma vez, quem não está no grupo, entra no grupo, posta lá, ou entra, faz a inscrição, que ele vai te remeter para o nosso grupo, tá? Vou deixar, Renila Braganoli, é difícil dizer esse nome, né? Mas ela é maravilhosa, tá? E ela é especialista, professora de pós-graduação, é uma sumidade, assim, na lei das estatais. Então, para vocês que vendem para as estatais também, eu recomendo que sigam ela, porque eu acho que ela é uma das maiores autoridades na lei das estatais hoje. E ela é super acessível. Ela é muito de boa mesmo, tá? Então, gente, eu vou deixar lá no grupo um artigo sobre a ordem cronológica de pagamento. E o desafio de hoje é que vocês, que são licitantes fora da média, precisam conhecer, porque tem coisa mais importante para você, fornecedor, do que o pagamento? Não, né, gente? Não tem nada mais importante para o fornecedor do que receber. Então, vocês precisam obrigatoriamente entender essa nova ferramenta que vai auxiliar vocês na hora de executar o contrato e de receber pelo pagamento, tá? Então, eu vou deixar um artigo sobre a ordem cronológica de pagamento e depois eu quero que vocês leiam e que vocês façam um pequeno resumo. Não precisa ser um resumo, gente, mas assim, que vocês coloquem um comentário sobre o que vocês acharam sobre essa nova ferramenta que é a ordem cronológica de pagamento, tá? Então, eu vou deixar lá no grupo, façam a tarefinha de casa. Amanhã nós temos o nosso 5º encontro. O nosso encontro amanhã vai ser bem sussa, como diz a história. Vai ser fugindo, assim, meio que completamente do universo das licitações. Nós vamos falar sobre gestão de tempo e produtividade. Rafaela, o que é que isso tem a ver com licitante fora da média? Qualquer profissional fora da média, ele tem que gerenciar a sua vida antes de fazer gestão de qualquer outra coisa. E tempo é dinheiro. E a gente precisa cuidar do nosso tempo, a gente precisa cuidar da nossa saúde física e mental. Se a gente quiser entregar o máximo da nossa alta performance, se a gente quiser performar em qualquer área da nossa vida, a gente precisa ter essa gestão de tempo. Então, eu amo esse tema, né? Eu sou Master Coach, eu sou uma estudiosa das neurociências, sou apaixonada por esse tema, neurociências, psicologia positiva. Eu aplico gestão de tempo e produtividade na minha vida, com agenda, lista de atividades, estratégias, né, descanso, que é assim importantíssimo. A gente tem momentos que a gente tá no hiperfoco. Essa semana eu estou no hiperfoco, porque a gente tá nesse lançamento, a gente tá nesse desafio, mas a gente sabe que isso é um momento. Depois a gente precisa parar e fazer o devido descanso. Então, eu vou ensinar vocês amanhã a fazer gestão de tempo
para que você seja mais produtivo, porque quanto mais produtivo você é, mais resultado você tem e mais sucesso financeiro também, tá, gente? Então, amanhã o tema vai ser bem light, porque amanhã sextou, né? E até a atividade de amanhã vai ser light, gente, viu? Já vou logo adiantando que o desafio de amanhã vai ser assim uma coisa maravilhosa. É um desafio com descanso. Então não percam amanhã a nossa aula de número 5 aqui do nosso desafio Listando Fora da Média, tá bom? Uma boa noite e um bom descanso para vocês. Até amanhã.